É, então, então, nessa aula, eu queria falar basicamente sobre uma aplicação importante dessa teoria de oscilador harmônico, que é uma coisa que vocês vão encontrar aí a vida inteira, né? Como eu comentei na primeira aula, o oscilador harmônico é uma aproximação linear para qualquer tipo de potencial, né? Se você está perto de um mínimo, você pode fazer essa aproximação harmônica. Então, ele tem muita aplicação mesmo. Deixa eu só lembrar, então, vocês das coisas básicas que a gente viu antes de entrar nesse tópico novo. Acho que é bom fazer essa revisão. Então, aqui, oscilador harmônico. Então, o truque todo de resolver, né, os autoestados e autovalores desse operador P2 sobre 2M, M ômega 2 sobre 2x2, é definir aqueles operadores de criação e aniquilação. Então, a gente define o operador A, eu já vou usar aqui uma notação reduzida, usar aquele parâmetro P, que fica mais simples de escrever. Esse B é um parâmetro que tem dimensão de comprimento, é H cortado sobre M ômega. E o A+, que é o conjugado hermitiano do A, é simplesmente trocar I por menos I, né, porque X e P são hermitianos. Então, tem uma série de coisas que decorrem dessas definições. Né? Em particular, a gente pode, então, substituir, né, X e P por A e A+, a gente pode inverter essas expressões, achar X e P em termos de A e A+, e ver como é que fica a newtoniana em termos de A e A+. A gente descobre que eles têm essa cara aqui, onde o A, X e P, então, tem um comutador IH cortado, e com essa informação a gente calcula o comutador de A com A+, e dá 1 nesse comutador. Outra coisa que é aqui bem fundamental é o comutador de N. Então, o N é o operador de número, né? A+, deixa eu chamar ele aqui embaixo. A+A, desculpa, a gente chama de operador de número. E o comutador de N com A, se a gente calcular, dá menos A, enquanto que o comutador de N com A+, dá A+. E essas propriedades são fundamentais porque eles mostram que A e A+ são esses operadores escada, né? O operador de criação e aniquilação, que levam um estado do operador N a um outro estado do operador N com alto valor mais ou menos 1. Né? Então, deixa eu só rever essa propriedade, porque ela é bem importante. Então, se a gente tem um alto estado do operador N, um alto valor N1, então, A+ aplicado em φn também é autoestado de N, mas com alto valor N mais 1. Então, vamos só rever como é que a gente chegou nessa propriedade. Então, como é que a gente mostra que isso aqui é autoestado de N? Eu aplico N e vejo o resultado. E, para fazer essa conta, eu uso o comutador. Né? Comutador de N com A+, é A+. Então, esse produto N vezes A+, a gente pode trocar por A+ vezes N mais A+. E agora a gente tem dois termos aqui, né? O primeiro termo é A+, N aplicado em φn. N aplicado em φn é o alto valor N φn. E a outra parcela é simplesmente A mais φn. Então, a gente coloca o A mais φn em evidência e a gente descobre, então, que, de fato, N aplicado nisso é proporcional ao próprio estado com N mais 1, não N mais meio. N mais 1. Então, essas propriedades permitem que a gente, tendo um dos autoestados, a gente obtenha todos os outros. E a gente mostrou também que o estado fundamental, né, é N igual a 0, a gente mostrou que esse N é inteiro, e que o estado fundamental satisfaz essa equação. Então, transformando isso numa equação diferencial, a gente calculou o φ0, e a partir do φ0 a gente calcula todos os outros estados.
né, em termos desse B, dessa constante B, é isso aqui, x2 sobre 2b2. Dá para escrever assim. Aí vai aplicando a mais e a gente consegue, então, calcular todos os estados. E nós vimos, né, no final da aula passada, com aquela conta toda complicada que a gente fez, que esses estados excitados, o φ1, φ2, φ3, que a gente pode calcular aplicando o a mais, eles também estão relacionados com os polinômios de Hermite. Eu vou voltar a comentar sobre isso na aula de hoje. Então, muito bem. A primeira aplicação que eu queria fazer, que para o oscilador harmônico, de fato, não é tão relevante, mas é interessante porque nós vamos fazer isso depois para o momento angular, e isso é importante. É a seguinte, nós vimos, então, que eu aplicando a mais, deixa eu pegar a relação aqui, nos estados, eu vou gerando estado de nível maior. Então, em particular, né, a gente viu o seguinte, o estado φn, eu posso obter aplicando a mais no φn-1, né, ele sobe o índice, e se a gente normalizar isso aqui, impor que eles estão normalizados, a gente tem que dividir isso aqui por raiz de n, para a normalização ficar correta. Né? Então, veja só, vamos, como uma primeira aplicação, vamos fazer o seguinte, eu tenho, então, uma base de estados do oscilador harmônico, que é a base dos seus autoestados, φ0, φ1, etc. E eu tenho esses operadores importantes, que são A mais, X e P. Então, o que eu vou fazer aqui como uma primeira aplicação, antes de falar dos estados coerentes, eu vou escrever a matriz desses operadores nessa base. Então, todas as aplicações que a gente fez anteriormente, onde a gente escrevia matrizes de operadores, as bases eram finitas. Agora a base é infinita. Esse aqui o φ vai até φn, n vai para infinito. Então, essas matrizes vão ter tamanho infinito também. Tá? Mas vamos ver como é que fica uma dessas matrizes aqui. Então, olha só, vamos começar com a matriz do A+. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero aplicar A+, J, I. Então, eu quero o elemento IJ desse operador na base. IJ é φi, φj. Tá? Eu vou usar a mesma notação, em vez de chamar de φ0, eu vou chamar só de zero. Vamos usar φi e φj para não ficar confuso. Vamos fazer aqui, escrever aqui φi, fica melhor, eu acho, φj. Então, como é que eu calculo esses elementos de matriz? Ora, eu sei como o A+ atua nos estados, certo? Então, eu vou reescrever essa expressão aqui, usando no lugar de n, eu vou colocar n igual a j mais 1. Tá? Então, aqui vai ficar φj mais 1. Certo? Esse raiz de n vai ficar um raiz de j mais 1 também. Né? Eu estou usando n igual a j mais 1. E eu vou passar para o lado de lá. J mais 1. Então, isso é igual a A+ aplicado no φj. Tá? Então, só troquei aqui n por j mais 1 e escrevi assim. Porque aí eu tenho, né, aqui que dá A+ aplicado em φj, que é o cara que aparece aqui. Então, A+ aplicado em φj é raiz de j mais 1, φj mais 1. Então, eu tenho aqui φi, φj mais 1. E esses caras são ortogonais. J mais 1, delta I, J mais 1. Tá? Então, esses são os elementos de matriz que a gente obtém. Então, vamos montar essa matriz explicitamente para a gente ver que cara que ela fica. Então, a matriz vai estar aqui. Então, essa aqui é a matriz do A+. I e J começam de zero, né? I vale 0, 1, 2. Então, a primeira linha é I igual a 0. Então, vamos ver o que dá a primeira linha. Então, fixa I igual a 0. Fixar I igual a 0. E vou variar o J de 0 até infinito. Então, olha só, tem esse delta aqui. Quando I igual a 0, o primeiro J que aparece é 0 também.
e vai ficar uma delta 0,1, que é 0. Quando I igual a 0 e J igual a 1, dá delta 0,2, que é 0 também. Vai dar sempre 0 aqui. Não tem como esse cara ser diferente de 0. Vamos fazer agora a linha I igual a 1, a próxima linha. Quando I igual a 1, se eu pegar J igual a 0, aí dá certo, né? Então vai dar delta 1, que é 1. Então, I igual a 1, J igual a 0, que é esse primeiro elemento aqui, ele vai dar diferente de 0 e dá quanto? Ó, como eu vou fazer J igual a 0, dá raiz de 1. Eu vou escrever assim, ó, raiz de 1. Todos os outros elementos dessa linha vão dar 0. Vamos fazer agora I igual a 2. Quando I igual a 2, eu tenho que ter J igual a 1, certo? Para dar delta de 2, 2. Então, I igual a 2, eu tenho que ter J igual a 1. Então, é esse elemento aqui. E qual que é o valor? J igual a 1 é raiz de 2. E assim por diante. O próximo vai dar raiz de 3. E assim vai. Então, a gente vai ter uma matriz que é diferente de 0 só nessa diagonal secundária, abaixo da diagonal principal, e os valores vão ser essas raízes que estão aqui na frente. Raiz de 1, raiz 2, raiz 3, raiz 4, etc. Tá? Então, essa é a matriz do operador A+. A matriz do operador A é o complexo conjugado de A+. Certo? Então, é só, como essa matriz deu real, a matriz do A é só a transposta do A+. Então, a matriz do operador A, ela vai ser igual, só que aquelas raízes vão estar agora na diagonal superior. Eu tenho que transpor esse cara. Professor, Oi. só para ter certeza, Aham. nos slides que você passou, Uhum. não começa com raiz de 1, começa com raiz de 2, as matrizes. Eu não Deixa eu sei ver. se, eu não Deixa sei se o erro está no eu... slide ou em alguma conta aí. Bom, bem observado. Deixa eu conferir aqui. É verdade, começa lá no raiz de 2. Então, vamos ver onde é que se está o erro aqui ou se está o erro ali. Deixa eu conferir essa expressão aqui do φn, porque aqui pode ter um errado. Deixa eu só olhar aqui nas minhas contas para confirmar isso daqui. φn é A mais sobre raiz de n, φn menos 1. Então, isso aqui está certo. Então, o que eu estou fazendo aqui é calculando para n igual a j mais 1. Então, j mais 1 a mais φj. Então, a mais no φj, raiz de j mais 1. Aqui acho que está certo, né? Então, a delta é ij mais 1. I é linha. Então, se eu fixar a linha 0, aqui, fixar a linha 1. Linha 1, o j teria que ser... engraçado, né? Tá... Por que está? Deixa eu conferir aqui, porque aqui está... Só um segundo, para ter certeza aqui também. Professor, Oi. alguém falou no chat que em algum livro tá igual a isso que você fez aí agora. Tá. Então, Só que no slide que tá diferente. Então o erro deve ser no slide, porque, de fato, aqui acho que eu estou conferindo aqui, e eu acho que está certo, né? Raiz de J... Professor, tanto que no slide está essa mesma fórmula também, raiz de j mais 1, sigma de j mais 1. Então acho que lá deve estar... Só a matriz que está diferente. Então acho que é lá mesmo. Eu vou depois corrigir lá no slide. Deixa eu só para ter certeza absoluta, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu olhar no próprio livro, mas eu acho que isso aqui está certo, sim.
Professor, isso Diga. no livro, caso o senhor for conferir, está na página 499. Opa, obrigado. Nada. Aqui. Estou chegando lá, só um segundo. 98, 99. Aí lá está a raiz de 1, hein? O A. Ah, que engraçado, nós estamos errando aqui em algum lugar aqui. Ah, não, está igual. Ah, tá certo, então tá certo. É no slide que está errado. Então tá, beleza, é isso mesmo, então tá certo. Então eu corrijo no slide depois. As matrizes são essas mesmo. Obrigado aí por ter chamado a atenção. Então, e daqui, tendo essas matrizes de A e A+, a gente pode calcular as matrizes de X e P. Né? A matriz de X e P é somar e subtrair, né, o A e o A+. Então, deixa eu, para fechar aqui, depois eu corrijo lá no slide. Então, o operador X, a gente pode escrever como, deixa eu copiar a constante aqui na frente, raiz de H cortado sobre 2m ômega, A mais A mais. E aí é só somar os dois caras e a matriz, então vai ficar 0, raiz de 1, aqui aparece raiz de 1 de novo, raiz de 2, etc. Certo? E assim por diante. E mesma coisa para a matriz de P. Então, dá para escrever essas matrizes. Aqui não é assim tão relevante, elas não têm tanto uso, escrever as matrizes desses operadores dessa forma, mas quando nós vamos fazer momento angular, nós vamos ter algo muito parecido, vai ter um operador L+, e L-, que aumenta um dos índices dos autovalores dos operadores de momento angular, e as matrizes desses caras vão dar origem àquelas matrizes de Pauli que a gente viu né, na parte de spin sem ter demonstrado. Então, a gente vai fazer algo muito parecido lá com essas matrizes. Então, por isso que eu quis falar um pouquinho delas aqui também. Muito bem. Então, a aplicação de fato que eu queria fazer hoje com vocês é sobre estados coerentes. Tá? Então, deixa eu tentar fazer aqui direto. Então, esses estados são estados bem particulares e eles, com essas características, eles só existem por oscilador harmônico. Então, eu vou definir quem são esses caras, nós vamos fazer umas contas aqui com eles e vamos ver por que eles são assim tão interessantes. Então, primeiro, deixa eu voltar, então, na nossa definição do operador A. Então, X sobre B, mais I, P, B sobre H cortado, B, H cortado sobre M ômega. Então, primeiro, eu vou definir um número complexo, Z. Então, A é um operador. Eu vou definir um número, Z, que tem a mesma cara do A, só que aqui vão ter números. Tá? Eu vou chamar de Qzinho e Pzinho. Então, Qzinho e Pzinho são números, isso aqui é um número complexo, Xão e Pzão, vou colocar uma barrinha aqui para dizer que é o P maiúsculo, são operadores. Então, os estados coerentes eles são definidos assim. Ó. Eles são, a gente usa como rótulo para o estado coerente esse número complexo Z, e ele é definido assim. Tem uma normalização aqui, que é o módulo desse Z ao quadrado dividido por 2, e o estado é assim, é Z a mais aplicado no φ0. Tá? Então, tirando essa normalização, você pega o estado fundamental, aplica esse operador, que é um exponencial do operador a mais, e esse é o cara. Tá? Então, vamos ver por que ele é tão interessante e como que a gente trabalha com essa exponencial do operador a mais.
Então tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é expandir esse cara aqui para a gente ver, ter uma ideia um pouco melhor de quem é o estado Z. Então vamos lá. Então Z, vou manter essa normalização. E eu vou expandir aquela exponencial. Exponencial de Z elevado a mais, então, por definição, é a série da exponencial aplicado no φ0. E eu sei aplicar esses operadores a mais ao quadrado, etc., no φ0. Então, usando aquelas expressões que a gente viu, dá para escrever o seguinte, que o φn eu obtenho aplicando o a mais n vezes no φ0. Cada vez que eu aplico, tem aquela raiz de n aqui embaixo. Então, quando eu aplico n vezes, aparece aqui um raiz de n fatorial. Então, é isso que vai aparecer aqui. Eu tenho a mais no φ0, a mais ao quadrado no φ0. Então, esses caras vão estar associados com essas raízes aqui. Deixa eu só conferir novamente essa expressão. Não, está certo, é isso mesmo. Então, eu vou usar isso aqui e escrever o Z assim. E a menos módulo de Z2 sobre 2. Então, vamos ver o que dá aqui. O primeiro 1 dá o próprio φ0. Né? O próximo vai dar Z a mais no φ0. Então, a mais no φ0, n igual a 1. Né? Então, é raiz de 1. Vamos passar esse raiz para o outro lado, fica mais fácil de a gente ver. Passar essa raiz de n multiplicando do outro lado. Então, quando n igual a 1, dá uma raiz de 1, é φ1. Quando n igual a 2, que é o próximo termo, vai dar raiz de 2 fatorial φ2. Então, olha, eu tenho aqui um Z2, vai dar um raiz de 2 fatorial φ2, e tem um 2 fatorial aqui embaixo. O próximo termo vai dar um Z ao cubo, eu tenho um 3 fatorial aqui, e quando n igual a 3, dá uma raiz de 3 fatorial em cima. Então, se eu juntar tudo isso, eu posso escrever esses caras assim. Z2 sobre 2, uma somatória de 0 até infinito. Então, os x, né, aparece aqui o φn, o z elevado a n, e o fatorial tem um fatorial embaixo e uma raiz de fatorial em cima. Então, sobra uma raiz de n fatorial embaixo. Tá? Então, esse é o estado Z. Então, dá para escrever tanto daquela forma compacta, como a exponencial aplicada no φ0, ou se a gente abre a exponencial, a gente tem a série, o Z escrito em termos das autofunções do operador H. Tá? Então, o que tem de interessante aqui é o seguinte, suponha que você dá, então, um estado inicial do seu sistema, que é esse Z aqui. Qual que é a evolução temporal dele? Como é que a gente faz a evolução temporal desse estado? Então, deixa eu reescrever ele aqui. Então, eu vou escrever assim, ó. Em t igual a 0, eu vou colocar o t aqui explicitamente, eu tenho esse estado coerente. Soma de 0 a infinito, z elevado a n, φn, raiz de n fatorial. Então, quem que é o estado no tempo t? Qual que é a receita? Expande na base de autoestados do H e coloca aqui aquelas fases com as energias. Então, a gente já está expandido, já está expresso na base de H. Então, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Então, eu posso escrever imediatamente quem que é Z no instante t. Então, vai ser assim, E a menos E2 sobre 2, soma de 0 a infinito, E a menos I sobre H cortado EN vezes T,
EN eu já vou escrever aqui, ó, H cortado ômega, N mais meio, vezes T, Z elevado a N, φN, raiz de N fatorial. Então, vamos lá. Esse meio aqui, a energia de ponto zero, eu vou tirar da somatória, né? Então, vai dar um termo que o H cortado cancela, né, para todo mundo. Então, o termo de energia de ponto zero é menos I ômega T sobre 2. Ômega T sobre 2. Eu tenho essa normalização, que fica aqui. E agora, olha só o que acontece aqui com essa soma. O termo que sobra, eu vou fazer mais uma passagem. Então, o termo que tem os N são menos I N ômega T, certo? Eu tenho Z elevado a N, φN, raiz de N fatorial. Agora que vem o truque interessante. Essa fase aqui, E elevado a menos I N ômega T, eu posso escrever como E a menos I ômega T elevado a N, certo? Só multiplico N aqui. Então, esse cara elevado a N, eu posso juntar com Z elevado a N. Então, isso aqui vai ficar E a menos I ômega T sobre 2, módulo de Z2 sobre 2, soma. Então, olha só, eu tinha o Z elevado a N e eu tenho um menos I ômega T elevado a N. Então, eu grudo esses dois caras aqui. Aqui está o φN e aqui está o raiz de N fatorial. Tá, então, se eu definir, esse Z é aquele número complexo, né, que a gente definiu lá no começo, que é esse cara aqui. É Qzinho sobre B mais I Pzinho B dividido por C. Muito bem, eu vou definir um Z de T, que é esse Z aqui de cima, vezes aquela fase. Tá? Então, é um cara que agora depende de T. Em T igual a zero, ele é o Z de zero, que é o Z original que a gente definiu. Então, em termos desse Z de T, esse cara aqui, você vê que o Z de T, que é o estado que nós estamos calculando, ele fica E a menos I ômega T, e tudo isso que aparece aqui, então, ó, eu vou apagar isso aqui e vou substituir pelo Z de T, tá? Só para ficar fácil de ver. Então, eu vou apagar esse cara todo aqui e vou escrever aqui no lugar. Opa. Z de T, que é o que estava lá antes, Z vezes E a menos I ômega T. Se vocês olharem para a cara desse pedaço aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, módulo de Z de T ao quadrado é igual ao módulo de Z ao quadrado, certo? Porque isso aqui é uma fase, ele some. Então, tudo isso que está aqui, então esse Z ao quadrado que está aqui, eu posso substituir por Z de T ao quadrado, se eu quiser, porque não faz diferença. Tá? Então, esse cara que está aqui, eu posso substituir pelo módulo do Z de T ao quadrado. E esse estado que apareceu aqui na frente é igualzinho ao estado em T igual a zero. Olha o estado em T igual a zero. Era um Z, Z elevado a N, φN sobre raiz de N fatorial. Ele é idêntico, só que no lugar de Z, tem Z de T. Certo? Então, essa somatória toda que está aqui, eu posso escrever como Z de T, zero. É o estado em T igual a zero, só que calculado em Z de T. Certo? Ou seja, ele tem exatamente a mesma cara, só que ele está calculado num ponto diferente e ele ganha essa fase extra aqui também, E a menos I ômega T. Tá? Então, o estado coerente, conforme ele evolui no tempo, ele não muda a sua forma.
a forma é sempre igual à forma do estado inicial, só que o ponto onde você vai estar calculando esse estado vai mudando com o tempo dessa forma aqui. Então, vamos ver, nós vamos já calcular isso aqui, colocar isso aqui na representação de coordenadas para ver o que isso significa. Mas, antes disso, eu vou olhar quem que é esse Z de T. Afinal de contas, se o Z, né, tem um certo Q e P como parâmetros, né, tem uma certa posição e um certo momento aqui como parâmetros, o que acontece com o Z de T? Então, deixa eu trabalhar um pouquinho com essas expressões aqui. Professor, rapidinho. Diga. Só para me ver se eu consegui compreender isso. Ah. A fase, ela é menos I ômega T ou menos I ômega T sobre 2? Sobre 2. Obrigado. Ah. Tem isso, esqueci aqui. A fase tem um meio aqui. Isso. Beleza. Legal. Então, olha só, deixa eu ver quem que é o Z de T. Então, eu vou reescrever isso aqui assim, né? A gente tem o Z de T, então, que é Z E menos I ômega T. Então, o Z tem aquele Qzinho e Pzinho. E o Z de T, eu vou escrever aqui para ficar claro. Então, o Z é isso aqui. Eu posso pensar nesses Qs e Ps aqui como tipo de uma condição inicial, né? O que dá o estado em T igual a zero. E o Z de T, ele também é um número complexo, certo? E eu vou separar esse número complexo também em parte real e parte imaginária, e eu vou chamar esses caras assim, ó. P de T. Aqui aqui é B, não é? Aqui não é T. Deixa eu só corrigir aqui. Isso aqui é um B. Por que eu vou fazer isso, né? Porque o Z de T, quando o T for zero, ele tem que cair no Z, certo? Então, se eu escrever o Z de T desse jeito, quando o T for igual a zero, esse Q de T tem que ser o Qzinho, e esse P de T tem que ser o Pzinho. Tá? Então, eu vou chamar o Z de T de um Q de T mais I P de T, e vamos calcular esses caras aqui. Então, quem são esses caras? É esse produto, certo? O Z de T, então eu vou escrever aqui, é o Z vezes E a menos I ômega T, que é cosseno de ômega T menos I seno de ômega T. Então, eu vou abrir esses caras e comparar com o que está aqui em cima para ver quem é quem. Então, ó, o raiz de 2 vai ficar aqui na frente. Então, quem que é a parte real desse produto? É Q cosseno de ômega T dividido por B. E tem esse termo I com menos I, que também dá 1 mais PB seno de ômega T dividido por H cortado. Certo? Essa aqui é a parte real do Z. E eu tenho uma parte imaginária também, que vai ser PB cosseno de ômega T sobre H cortado, esse com esse, e tenho esse com esse, então, que é menos que seno de ômega T sobre B. Certo? E eu vou, então, comparar isso com isso para ver quem que é o Q de T. Então, Q de T sobre B é igual a esse cara aqui. Certo? Então, vamos fazer essa primeira conta aqui. Ó. Q de T dividido por B. Então, eu vou igualar com Q cosseno sobre B mais PB seno sobre H cortado. PB seno sobre H cortado. Então, multiplica tudo por B e eu tenho o Q de T. Vai ser Q cosseno de ômega T mais P, B ao quadrado sobre H cortado, seno de ômega T. Lembra quem que é o B? Ele é raiz quadrada de H cortado sobre M ômega.
Então, B ao quadrado, eu tiro a raiz. Então, B2 dividido por H cortado é 1 sobre M ômega. Isso aqui vai ficar P sobre M ômega, seno de ômega T. E o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente a solução clássica da equação do oscilador harmônico, com condição inicial Q de 0 igual a Q, P de 0 igual a P. Se vocês fizerem a mesma coisa com a parte imaginária, igualarem isso aqui com PB sobre H cortado, vocês tiram o P de T, eu vou colocar a conta aqui direto, e o P de T vai dar P cosseno de ômega T, mais, como é que é isso aqui? Eu tenho que derivar, multiplicar por M ômega Q, menos M ômega Q, cosseno de ômega T. Ou seja, aquele estado coerente, ele tem parâmetros que são Qzinho e Pzinho, e conforme o tempo passa, o estado mantém exatamente a mesma forma, né, a menos de uma fase global, que é esse E a menos I ômega T sobre 2, e o que acontece é que aquelas variáveis Qzinho e Pzinho que serviram como base para o estado, começam a se deslocar no tempo, seguindo exatamente a equação de movimento clássica. Tá? Então, o estado coerente não só ele mantém a forma, mas os rótulos dele, né, aquele Qzinho e Pzinho que a gente usa como rótulo, vai acompanhando a equação de movimento clássica. Tá? Então, para entender como que é a cara, de fato, desse estado, falta a gente projetar isso aqui na representação de coordenadas, né, para ver, de fato, como é que esses Qzinho e Pzinho, o que eles estão fazendo ali no estado coerente. Tá? Então, deixa eu fazer esse último passo. Deixa eu ver, eu queria fazer isso aqui de uma forma... Então, tá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, o último passo aqui é a representação de coordenadas desse estado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso aqui, ó, x, z. Então, deixa eu mostrar bem qualitativamente quais são os passos, o que vai acontecer aqui, e depois eu mostro a conta com mais detalhe. Então, a ideia desse cálculo é o seguinte: o estado z, nós escrevemos assim, né? Aqui. Né? Tem uma expansão dele na base de autoestados do oscilador harmônico. Quando a gente colocar uma representação, vai aparecer aqui os φn de x, certo? Então, vamos colocar isso lá. Aqui. Então, eu vou ter aqui esse cara. Tem uma soma de 0 a infinito, z elevado a n. Então, aqui vai aparecer o φn de x, que é o x com φn, e tem aqui uma raiz de n fatorial. Muito bem, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer dois passos importantes aqui que eu vou fazer já com detalhe. Esse φn, nós vamos conectar esse cara com os polinômios de Hermite. Tá? Tem um monte de fator, raiz, exponencial, mas eles estão relacionados com os polinômios de Hermite. E aqui vai ficar uma soma, então, envolvendo polinômios de Hermite. O que a gente vai fazer para simplificar essa soma? Nós vamos lembrar que soma, deixa eu escrever aqui, que lambda n sobre n fatorial hn de w, isso aqui dá para escrever em termos da função geratriz dos polinômios de Hermite.
Então, a gente vai jogar essa fórmula para os polinômios de Hermite aqui, vai ficar um monte de soma aqui, aí a gente vai olhar para essa soma e falar, essa soma é a mesma que está aqui, e tudo isso vai dar uma exponencial. E aí a gente vai ter uma expressão simplesinha para essa função de onda que a gente vai conseguir interpretar e ver como é que ela tem de interessante. Tá? Então, deixa eu mostrar essa conta para vocês com mais detalhe. Eu vou, para não ficar muito cansativo, eu vou usar os slides. Não, vamos fazer aqui. Eu acho que dá para fazer aqui, a gente fica mais fácil de acompanhar. Né? Então, o primeiro passo, eu vou substituir esses φn's que estão aqui pela sua expressão em termos dos polinômios de Hermite que eu tenho aqui na minha mão. Então, esses φn de x, vamos fazer então aqui, colocar aqui a fórmula completa. Então, eles têm um monte de constante. Está tudo escrito em termos daquela constante b. Então, 2 elevado a n, n fatorial. Tem um exponencial. E tem aqui o polinômio de Hermite calculado em x sobre b. Então, muito bem. Eu vou apagar essa expressão aqui, que depois eu escrevo ela novamente. Então, está aqui. Então, eu vou substituir esse cara lá em cima. E para que eu fique com uma coisa mais simples, eu vou chamar x sobre b de w. Para simplificar um pouco, que aparece x sobre b em todo lugar. E eu vou chamar também lambda de z sobre raiz de 2. Então, vamos ver o que fica aqui. Ó. Xz vai ficar. Então, tem esse fator constante. 1/4. Tem esse outro fator aqui do lado, que eu vou deixar como está. Notem que esse cara aqui é lambda ao quadrado, é módulo de lambda ao quadrado, né? Porque esse meio aqui come com esse raiz de 2, mas eu vou deixar ele assim mesmo. A soma, o que vai ficar? Então, eu tenho que colocar essa exponencial. Então, x sobre b é w. Então, isso aqui é w2 dividido por 2, nessa expressão. Eu tenho um raiz de n fatorial aqui e um outro raiz de n fatorial aqui. Então, vai sair um n fatorial. Eu tenho um z elevado a n e um raiz de 2 elevado a n aqui. Z sobre raiz de 2 é lambda. Então, isso aqui vai dar um lambda elevado a n, já pega o z e pega o raiz de 2. E falta agora o hn calculado em w, que é x sobre b. E pronto. Agora a gente vai usar aquela coisa que eu acabei de apagar, eu vou escrever de novo, então, que soma em n de lambda elevado a n sobre n fatorial hn é a expressão da função geratriz dos polinômios de Hermite. Então, tudo isso aqui, esse a menos w2 sobre 2 fica fora, e toda a soma que aparece é exatamente a função geratriz dos polinômios de Hermite, e a gente se livra da soma e fica com uma expressão bem mais simples. Que vai ser o quê, então? 1 sobre π b2 a 1/4. Eu tenho exponencial grandona, que vai ter esse termo, z2 sobre 2, e vai ter esses três caras aqui. Então, w2 sobre 2, eu vou já voltar o w para a sua forma x sobre b. Então, isso aqui menos x2 sobre 2b2, mais 2 lambda w. 2 lambda vezes w, o que vai dar? Eu faço o produto desses dois e multiplico por 2. Então, vai ficar um raiz de 2 em cima, xz, dividido por b. E eu tenho menos lambda 2. Z2 sobre 2. Então, está aqui, é uma expressão
simples, é uma exponencial, ela depende de x, né, que é a coordenada onde a gente está olhando, e ela depende de z também. Quem que é z? Z é aquele cara, né, Q mais... onde é que está o z? É esse cara aqui, certo? Então, tem o z, que tem o Qzinho e o Pzinho, e tem o x, né, que aparece aqui. Então, essa expressão a gente pode simplificar. Então, eu posso substituir o z em todo lugar aqui e ficar com uma expressão que depende de Q e P. E se a gente substituir o z aqui e simplificar, o resultado final disso aqui vai ser o seguinte. Deixa eu escrever o resultado, para não fazer tanta conta. Então, tem a normalização. E toda aquela exponencial ali, então, quando a gente substitui o z e simplifica, deixa eu copiar aqui do meu resultado, ela vai dar, tá? Isso aqui, ó. Vai dar menos x menos q ao quadrado sobre 2b2 mais ip x menos q sobre 2 dividido por h cortado. Tá, então, substituindo z por q e p e simplificando, dá esse negócio que está aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma gaussiana, certo? Se você calcular o módulo quadrado dessa função de onda, vai dar 1 sobre π b2 a meio. Isso aqui é uma fase some, menos xq ao quadrado sobre b ao quadrado. É uma gaussiana centrada em Q. Então, isso aqui é x, isso aqui é o módulo quadrado, e esse aqui é o centro da gaussiana, que é Q. E o que acontece quando você colocar o tempo aqui? Se você calcular isso aqui no tempo t, a única coisa que você faz é multiplicar por aquela fase e a menos i ômega t sobre 2 e trocar q e p por q de t e p de t, que é a solução clássica. Então, classicamente, se a gente calcular, deixa eu escrever essa última expressão aqui, se a gente calcular, então, essa função de onda no instante t, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai ganhar uma fase que vem de energia de ponto zero e tudo que é Q vira Q de T e o que é P vira P de T, onde P de T e Q de T são as soluções clássicas. Ou seja, essa função de onda módulo quadrado, ela vai ficar chacoalhando, seguindo exatamente o movimento clássico. Deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Então, está aqui, essa conta está feita aqui de novo nos slides. Só essa última passagem de simplificação que eu não fiz, é só substituir e ver que simplifica, né, dessa forma, mas o resultado é esse aqui, ó. Você tem uma gaussiana, a largura da gaussiana é aquele parâmetro B, certo? Ela não muda, e ela fica chacoalhando de um lado para o outro, seguindo exatamente o movimento clássico. Então, isso aqui então, o que tem de diferente nesse estado em relação aos outros estados? A coisa mais importante não é que o centro da gaussiana segue o movimento clássico. O mais importante é que a gaussiana não muda de forma. Se vocês lembrarem o que acontece, por exemplo, com a partícula livre, deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso com vocês, só um instante. Eu tenho que compartilhar, acho que a tela toda para vocês conseguirem ver. Então, se vocês olharem para a partícula livre, vamos fazer aqui. O que acontece é isso aqui, né?
Ó, a partícula livre, conforme o tempo passa, o pacote de ondas alarga. Ela vai alargando, vai abaixando e a forma vai mudando né, ao longo do tempo. No estado coerente do oscilador harmônico, a forma permanece igual. Né? Ele segue o movimento clássico, que nem aqui, e a função de onda não alarga. Então, isso que é essa coisa toda. Esse estado coerente, ele é dito um estado clássico. Né? Você tem uma distribuição de probabilidade que segue exatamente o movimento clássico e não alarga. Se vocês projetarem, em vez de projetar isso aqui em coordenadas, projetar na representação de momentos, vai dar uma coisa muito parecida. Vai dar P menos o P de T e uma fase em X. Então, na representação de momentos, o pacote também segue um momento clássico sem alargar. Então, novamente, né, isso aqui envolve essas exponenciais de operadores, né? Todas essas coisas do oscilador harmônico. Se você para no espectro, né, N mais V dH cortado ômega, é tudo muito simples, tem o A e A mais. Se você quer ir um pouco além e estudar os estados, fatalmente você esbarra em operadores desse tipo, né? Tanto para a gente demonstrar aquela expressão dos polinômios de Hermite, quanto nessa aplicação de estados coerentes. Então, saber, né, manipular essas séries, né, aplicar esses caras, acaba sendo importante. E no livro tem vários exercícios que envolvem esse tipo de aplicação. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Professor, Diga. mais uma coisa que eu não entendi direito, né? Por que que ele não modifica? É porque quando entra essa fase, quando você tira o módulo dela, ela não interfere no... Isso, exatamente. Então, então vamos ver aqui, né? Primeiro, essa projeção que eu fiz na representação de coordenadas, no estado inicial, sem colocar o tempo, a gente vê que ele tem uma gaussiana, a largura da gaussiana é esse parâmetro B. E isso, por enquanto, a gente não pode falar nada, né? Porque isso aqui está no tempo zero. Então, o que acontece no instante T? Então, a gente usa agora o estado coerente no instante T, e se essa fase é uma fase global, ela vai desaparecer. E o que acontece? Né? Quem que é o Z de T? É o mesmo estado em T igual a zero, onde você ganha essa fase e coloca Q de T e P de T. Então, a largura do pacote é esse parâmetro aqui, ó, e ele não se altera. Então, quando a gente calcula módulo quadrado desse estado, deixa eu ver aqui. Módulo quadrado desse cara, então, aquela fase some, né, fica a normalização a meio. Então, isso aqui desaparece e fica só esse pedaço que é E a menos 1 sobre B ao quadrado, X menos Q de T ao quadrado. Então, ou seja, isso aqui continua sendo uma gaussiana, a largura da gaussiana é esse mesmo parâmetro, né, que é aquela raiz quadrada H cortado sobre M ômega, que é constante. A única coisa que muda é onde é que está o máximo da gaussiana. E esse máximo segue, né, a expressão do movimento clássico. M ômega P semi ômega. Então, o que, né, a posição da gaussiana vai seguindo exatamente o que faria o oscilador clássico. A única coisa que muda é que você não está mais, você não tem mais certeza absoluta de onde está a sua partícula, né? Tem uma distribuição de probabilidade, módulo quadrado. Módulo quadrado aqui da função de onda, mas ele segue, né, exatamente
um movimento clássico. Então, esse ponto aqui vai andando de um lado para o outro, vai oscilando como no oscilador clássico, né, exatamente a mesma coisa. Esse cara oscila aqui, esse cara oscila aqui, só que você tem uma pequena distribuição de probabilidade. Mas ele não alarga. Então, você não perde informação sobre a precisão de encontrar a partícula em um determinado lugar. Na partícula livre, né, o estado, você prepara um estado aqui, conforme o tempo passa, ele vai abaixando e alargando, e a sua incerteza de onde vai estar a partícula vai aumentando com o tempo. Aqui a sua incerteza é constante. Se você calcular, inclusive, aqui ΔQ, ΔP, para esse estado coerente, isso aqui é H cortado sobre 2 todo o tempo, independente do instante de tempo. Então, eles são chamados estados de incerteza mínima, né? E o fato de ele ser coerente é essa coisa de que ele não... Você vê que por que esses caras, por que esse pacote, a partícula livre, alarga com o tempo, né? É porque quando você tem uma gaussiana, a gaussiana é composta, você pode abrir esse estado, esse φ de x, como uma decomposição de vários momentos, né? Você pode decompor o pacote de ondas dessa forma. Então, ele é composto por ondas com momentos maiores e menores. Aquelas componentes de momento maior correm mais rápido, aquelas de momento menor vão ficando para trás, e por isso que o pacote vai alargando com o tempo. Nesse estado coerente, a combinação, ele também é feito de várias partes, né? Isso aqui não é o estado puro, né? Tem componentes todas aqui. Só que essas componentes se ajeitam de tal forma que ele não alarga, né? É uma certa mágica que acontece aqui, e apesar de você ter componentes de energia mais alta e de energia mais baixa, elas se combinam de tal maneira que o pacote não alarga. Então, você sempre tem aquele movimento... Deixa eu só voltar aqui no slide para mostrar de novo a simulaçãozinha. Então, você vê que, apesar de não alargar, essas cores que estão mostradas aqui dentro é a fase da função de onda, né? Então, você pega, naquele argumento da exponencial, pega a parte imaginária. Então, aquela parte imaginária, né, que é a fase, vai mudando com o tempo. Então, as fases vão ali trocando, mas o módulo permanece constante. Então, é um estado bem especial e até onde eu sei, ele só existe por oscilador harmônico. E uma das coisas importantes que faz com que esse estado exista é que a evolução temporal, né, se vocês olharem como é que a gente faz a evolução temporal, a gente coloca as fases de energia e as energias do oscilador harmônico são igualmente espaçadas, né? É NH cortado ômega. Então, aquele NH cortado ômega, a gente pode colocar para fora aqui e aquela fase se combina com o Z. Se você tivesse um espaçamento diferente, isso não aconteceria e a coisa não dá certo. Então, o fato dos níveis de energia serem igualmente espaçados, né, NH cortado ômega, permite a gente fazer essa composição aqui. Professor, Diga. uma dúvida que eu fiquei é o que motivou a gente a falar desses estados coerentes a partir de toda aquela discussão dos operadores de criação e aniquilação. Uhum. Qual que é a dúvida? Não sei se eu entendi. De onde saíram esses estados coerentes? Tá. Então. Matemática deu para acompanhar. Tá. Então, a história desses estados coerentes é bem antiga, assim. Não sei se eu sei os detalhes todos, mas a coisa toda, se você olhar esse cara aqui, né,
por que a gente define o estado coerente dessa forma aqui? Esse operador, a gente pode... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar desse negócio. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Se a gente olhar... Onde é que ele está aqui? Aqui, né? Vamos olhar um pouquinho para a cara desse estado aqui. O estado fundamental do oscilador harmônico é um estado de incerteza mínima, né? Então, se você pegar o estado fundamental, calcular ΔQ, ΔP vai dar exatamente H cortado sobre 2. Se você olhar para esse estado aqui, que é o estado coerente na representação de coordenadas, a menos dessa fase, ele deixa eu trocar a cor da caneta aqui, esse ZX, esse pedaço aqui né, deixa eu escrever aqui no cantinho, o que é o estado fundamental do oscilador harmônico? X φ0. Ele é 1 sobre π B2 a 1/4 e a menos x2 sobre 2B2. Você vê que é quase idêntico a isso aqui. Esse estado aqui é um estado, a menos dessa fase, ele é o estado fundamental, só que em vez de eu estar calculando em x, eu estou calculando em x menos q. Ele é isso aqui, ó. É o φ0, mas calculado em x menos q, e tem uma fase aqui na frente. Sobre 2, H cortado. Então, você pegar o estado coerente é simplesmente assim, você pega o estado fundamental do oscilador harmônico, em vez de colocar ele centrado na origem, uma gaussiana centrada na origem, você pega essa gaussiana e desloca por um ponto Q qualquer. E o que as pessoas perceberam é que esse estado deslocado, ele tem uma dinâmica que é muito particular, que ele não alarga. E daí é que veio essa ideia de fazer essas construções todas aqui. Veja que esse operador x menos q, lembra que a gente mostrou o seguinte, né? Que se eu pegar x e aí p alfa sobre h cortado psi, isso aqui é o psi de x mais alfa, certo? O operador momento ele desloca. Então, esse deslocamento aqui dá para escrever também como a exponencial do operador momento. Então, esse cara aqui, você pode escrever x menos q, deixa eu escrever o ket, que é mais fácil. X menos q, você pode escrever como e a menos i p q sobre h cortado no x. Então, você vê que substituindo esse objeto aqui, vai aparecer já naturalmente a exponencial de um operador P. E daí, para você chegar no x mais IP, é questão de manipular um pouco essa expressão e você vê que esse cara pode ser escrito em termos da exponencial do operador a mais. Mas quem foi o primeiro cara que descobriu, né, esses estados coerentes, eu não sei, eu acho que foi o Glauber, o cara que estava estudando essas coisas. Isso aqui eu acho que começou, na verdade, em ótica, e depois passou aqui para o oscilador harmônico, né, partícula. Mas ele é muito curioso, ele é muito importante, porque tem essa propriedade única, né, de ele não só segue exatamente a dinâmica clássica, como ele não alarga, né? Então, você tem, a todo instante, a mesma incerteza inicial se preserva a todo tempo. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, professor. Muito louco, mas deu para pegar a ideia. É bem louco mesmo. Isso aqui é bem...
Se você colocar no Google estados coerentes, você vai ver assim 1 milhão de aplicações, né? Isso aqui é muito usado, é muito útil em várias áreas. Inclusive, eu trabalhei com isso um bom tempo. Esses estados coerentes, eles são usados não só nesse contexto aqui de oscilador harmônico, mas você pode usar esses estados como uma representação. Você tem a representação de posição, você tem a representação de momentos. Então, você pode projetar um estado aqui, né, o psi de x, e você pode projetar ele aqui, que é o psi barra de p. O z é um estado que... o z é q mais ip, né, x mais ip. Então, é como se ele fosse um estado que contém informação simultaneamente sobre posição e sobre momento. Então, se você pegar um estado qualquer e projetar no estado coerente, psi de x, isso aqui é um cara que tem o Q e o P que está contido aqui no Z, certo? O Z tem uma parte real e uma parte imaginária, e você tem um psi de Q e P. Então, se você projetar módulo quadrado desse cara aqui, você calcula módulo quadrado de psi de QP e desenha isso no plano QP, né, no espaço clássico, o que você vai ver é que, se a gente fizer isso com um oscilador harmônico, por exemplo, né, se eu pegar aquele estado do oscilador harmônico que a gente calculou, né, imagina que, deixa eu chamar isso aqui de... tudo bem, deixa eu chamar isso aqui de Z. Imagina que você pega como psi esse estado aqui, ó. Eu pego o Z0 de T. Né? Eu escolho um Z particular, que centrado num Q0 e num P0, certo? P0 e P sobre acortado. Então, Q0 e P0 eu escolho, faço a evolução temporal, e aí eu projeto em Q e P. Então, Q e P é onde eu estou projetando, Q0 e P0 é onde eu comecei. O que a gente vai ver é o seguinte, então o Q0 está aqui, P0 está aqui. O que a gente vai ver é o seguinte, em T igual a zero, esse estado tem um máximo nesse ponto e ele decai. Então, eu estou fazendo curva de nível desse cara. Então, imagina que isso aqui tem uma terceira dimensão. Então, isso aqui é uma montanha aqui que vai decaindo conforme uma face de Q0 e P0. E se eu projetar isso aqui no tempo, fizer isso aqui ao longo do tempo, o que acontece é que a gente traça aqui a trajetória clássica que passa por esse ponto, e esse estado, ele roda, ele vai andando aqui em cima da trajetória, né, ao longo do tempo. Então, você tem uma imagem do estado quântico projetada no espaço de fase clássico. É uma maneira de você olhar a mecânica quântica, né, projetar no estado coerente, é uma maneira de você olhar a mecânica quântica de um jeito mais clássico possível. Você projeta não em X nem em P, você projeta em X e P ao mesmo tempo. Tá? Então, qual que é a interpretação desse cara aqui? Né? Módulo quadrado do psi de X é a probabilidade da partícula estar em X. Módulo quadrado do psi barra de P é a probabilidade dele estar em P. O módulo quadrado desse cara não é a probabilidade dele estar em Q e em P, porque ele não pode estar em Q e em P ao mesmo tempo. Mas a interpretação correta é a probabilidade dele estar numa região do espaço de fases, centrada em Q e P, mas com uma largura compatível com o princípio de incerteza. Tá? Tem que né, fazer um pouquinho mais de conta para entender isso, mas esse Z é usado como uma representação. E se você está interessado no que a gente chama de limite semiclássico da mecânica quântica, você vê, você tem um mundo quântico e tem um mundo clássico. Né? Você pode descrever as coisas com a mecânica clássica e você pode descrever com a mecânica quântica. Qual delas é a correta? Qual delas é a explicação correta do mundo? Nenhuma das duas, né? O mundo é o que ele é, né? As coisas são o que elas são.
tudo isso aqui são teorias para explicar essas coisas. Então, você tem uma descrição clássica e você tem uma descrição quântica. Em algum momento, essas duas descrições devem se encontrar, né? Então, você pega um oscilador harmônico, um átomo que oscila em torno da sua posição de equilíbrio, tem você calcula os níveis de energia, etc. Aí você pega um átomo que é bem pesado, né? Uma molécula super pesadona que está vibrando ali em torno da sua posição de equilíbrio. Para essa molécula pesadona, a descrição clássica deve ser suficiente. Não precisa da mecânica quântica. Mas você pode fazer uma descrição quântica também. Então, em algum momento, a descrição quântica deve se aproximar da descrição clássica. E se você olha a coisa dessa maneira, você vê que, né, essas gaussianas, né, que eu estou desenhando aqui, né, isso aqui seria uma visão, eu imagino um eixo aqui saindo da tela, que é a probabilidade, né, que é essa densidade para cada P e Q. Então, para cada P e Q, eu calculo esse cara, isso é um ponto no eixo Z aqui que sai da tela. Essa gaussiana, ela decai e ela tem tipicamente essa largura B, que é a largura com que ela decai, já cortado sobre mil metros. Então, se a massa é grande da partícula, por exemplo, essa largura é pequena. Então, se você tem uma molécula muito grande, em vez de você ver essa figura que eu fiz, você vai ver uma montanha que rapidamente vai a zero. Ela só é significativa bem perto da trajetória clássica. Então, é como se essa gaussiana fosse ficando fininha, se transformasse numa função delta, e quando ela se transforma numa função delta, você tem a partícula seguindo a trajetória clássica. Então, essa é uma das utilidades desse estado coerente, é estudar a transição, usar isso como uma representação e olhar nessa representação qual que é a transição do quântico para o clássico. Professor? Diga. Então, a ideia, no caso, né, dessa transição do quântico para o clássico é só o afinamento da largura da gaussiana, né? Então, quanto maior a massa, a gente consegue fazer boas aproximações. Isso, então, sim e não. Aqui, se a gente fica dentro do oscilador harmônico, a resposta é sim. Por que a resposta é sim? Porque enquanto esse pacote de ondas vai rodando aqui, ele não alarga, certo? A largura está sempre constante, então você aumentar a massa, diminui a largura, ela diminui sempre. No entanto, se você fizer isso para a partícula livre, não funciona. Então, se você pegar um pacote de ondas que representa uma partícula livre andando, né, projete isso aqui em coordenadas. O que você vai ver? Então, na representação de coordenadas, você vai ver um pacote de ondas que vai andando e vai alargando, certo? Então, se você projeta isso no estado coerente, o que acontece para a partícula livre é o seguinte: você vai ter no plano Q e P a largura. Então, vamos pegar então inicialmente, a gente parte de um certo ponto, vamos dizer, a gente parte de Q igual a zero com um certo momento, certo? Isso aqui tem um certo momento que ele está andando. Então, a gente desenha aqui essa gaussiana em 3 dimensões, essa montanhazinha. Conforme o tempo passa, o que acontece é que essa gaussiana vai fazendo assim, ó. Ela vai esticando nas coordenadas. A largura dos momentos não muda, porque a newtoniana é P2 sobre 2M. Então, o valor médio aqui do momento e essa largura na direção P não muda, mas na direção X ela vai aumentando. Então, mesmo que você aumente a massa da partícula, esse cara fica muito pequenininho, com o passar do tempo ele vai aumentar. Então, isso é um ponto importante dessa discussão, dessa transição, que você pode entender a transição quântico-clássica para tempos curtos, onde você faz todas essas larguras pequenininhas, né? Então, isso aqui fica pequenininho e ela continua pequenininha. Mas se você estender isso aqui para tempos mais longos, ela fatalmente vai começar a alargar.
E se a hamiltoniana for complicada, né, for uma hamiltoniana que, por exemplo, tem termos não lineares, pode ser uma hamiltoniana que tenha movimento clássico caótico, esse alargamento do pacote vai ter consequências assim importantes. E a transição clássico-quântico vai quebrar em algum momento. Então, tem toda uma discussão de por quanto tempo você consegue manter essa descrição clássica, por que ela quebra, afinal de contas. Né? Então, tem bastante coisa interessante sobre isso. Por oscilador... A gente tem que impor uma forte condição, né? Tem que ser grandes condições para que essa transição seja facilitada, né? Exatamente. Então, para o oscilador harmônico, isso não tem esse problema. Então, o oscilador harmônico é sempre visto como um problema que é essencialmente clássico. Porque se você trabalhar nessas representações, tudo que você vê aqui é como se fosse uma partícula clássica, onde você tem uma incerteza aqui na determinação da posição inicial, mas ele fica aí bem comportadinho o tempo todo. Para outros problemas, isso é mais complicado. E tem problemas muito interessantes que você estuda, né? Por exemplo, em vez de estudar a partícula livre, você estuda a partícula presa numa região, tipo um poço infinito de potencial, né? Em 2 dimensões, por exemplo. Então, a partícula fica aqui refletindo nas paredes desse poço bidimensional. Isso aqui é um problema razoavelmente simples. Esse tipo de problema é chamado de um bilhar, né? Como se tivesse uma mesa de bilhar jogando a bolinha aqui, ela reflete especularmente na borda. Tem bilhares onde o movimento é muito simples, que nem esse aqui, o bilhar quadrado, mas tem bilhares onde o movimento é caótico. Então, tem 2 exemplos de movimento caótico, que é você pegar um quadrado e colocar aqui um obstáculo circular no meio. Então, agora a bolinha vem aqui, bate aqui, mas ela bate aqui no meio também. E vai refletindo aqui. Esse bilhar, você quer chamar de bilhar de Sinai, ele é bilhar de Sinai. O movimento aqui é caótico. Para qualquer que seja o tamanho dessa bola que você coloca aqui no meio, o movimento é sempre caótico. E aí essas transições clássico-quânticas ficam bem mais complicadas. Tem um outro bilhar interessante, que é o bilhar estádio. Você pega um círculo, né, quebra ele no meio e coloca 2 retinhas aqui. Esse aqui é chamado de estádio de Bunimowitz. E esse cara também tem movimento caótico. Sempre que você mistura quadrado com círculo, dá movimento complicado. E tem vários outros problemas que dá para estudar. Isso foi bastante estudado na década de 90, 80, 90, mas até hoje tem trabalho sobre isso. Então, a transição clássico-quântica, ela parece mais simples quando o movimento é regular e ela é mais complicada quando o movimento é caótico. E esses estados coerentes foram muito utilizados aqui para entender essas transições. Certo? Então, isso aqui meio que encerra essa parte de oscilador harmônico. Então, o que vocês têm que lembrar aqui que é importante operadores A e A+, né? Sempre que vocês forem fazer alguma coisa com estados coerentes, sempre pensa em A e A+, que eles são operadores mais apropriados do que X e P. A maneira com que a gente calcula essas coisas tem a ver com essa álgebra de operadores. Tem o operador A, tem o operador A+, e tem o operador N, que é o A mais vezes A. Então, esses 3 operadores, eles formam uma álgebra que permite que a gente resolva o problema. Calculando esses comutadores, vendo como é que eles agem, a gente consegue ver que o A mais sobe índice, o A abaixa o índice, o alto valor tem que ser positivo, então essa série de A aplicado no alto estado, ela tem que
truncar, não pode gerar autoestados com alto valor negativo, então o N tem que ser inteiro, e assim por diante. Aí toda essa parte de autoestados, ela tem essa complicação meio intrínseca mesmo, né? Ela envolve esses operadores exponenciais, polinomes de Hermite, e aí não tem muito como fugir disso. Certo? Então, acho que eu vou parar por aqui, vou ficar com uma aula mais curta hoje. Na sexta-feira, eu vou fazer mais uns exercícios do livro de oscilador harmônico, e alguns dos exercícios envolvem essas exponenciais. Então, eu vou ver se eu consigo fazer 1 ou 2 problemas na sexta-feira, que acho que é o problema 7 e 8, se vocês quiserem dar uma olhada até lá, que envolve a aplicação desses operadores exponenciais. E aí, na segunda e quarta, a gente começa, então, momento angular. É bem interessante, é muito parecido com isso, é uma álgebra de operadores também, a gente vai ter LX, LY, LZ, a gente vai definir um L+, e um L-, e vai também deduzir espectro e autofunções de uma maneira parecida com o que a gente fez aqui no oscilador harmônico. Certo? Mais alguma pergunta, mais algum comentário que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade aí que nós temos bastante tempo. João Vitor, Jéssica, Adriano, Leonardo, tudo certo? Está dando para acompanhar? Está muito enrolado? Tá tudo certo, professor. Legal. O pessoal está comentando aqui no chat. Aqui também. Eu estou abrindo agora aqui. Legal. Precisa dar uma revisada. É bastante coisa, né? É bastante material. É bom dar uma revisada nessas coisas e ver como é que acontece. Legal. Beleza, gente. Deixa eu só... Eu vou parar de gravar.